Gálatas 4, versículo 21, Paulo escreve o seguinte: Dizei-me, vós que quereis estar debaixo das leis de Moisés, vocês não leem as leis de Moisés? Porque está escrito nas leis de Moisés que Abraão teve 2 filhos. Um era o filho da escrava, Agar, e o outro era filho da sua esposa, da livre, que era Sara. Mas o que era filho da escrava nasceu segundo a carne, segundo a vontade humana. Nasceu por vontade de homem, nasceu por vontade de mulher. O filho da escrava nasceu porque Sara já estava velhinha, Abraão já estava velhinho. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma multidão, e até então Abraão não tinha filho nenhum. Sara era estéril, não podia ter filhos. Além de já estar velha, nem menstruar mais, a Bíblia fala que nem menstruar mais ela menstruava. Não podia ter filhos, e aí no desespero, para ajudar Deus, poxa, Deus não vai conseguir cumprir a promessa dele na nossa vida. Vamos dar uma mãozinha para Deus. Pega minha escrava Agar, transa com ela, Abraão. Engravida minha escrava e aí a gente cria o filho, e esse vai ser o filho da promessa. Vamos ajudar Deus, vamos dar uma mãozinha para Deus, porque Deus não está dando conta de cumprir a promessa que ele fez a nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas o que era filho da escrava nasceu segundo a carne, segundo a vontade do homem, porque o homem quis dar uma mãozinha para Deus. E aí Paulo continua: porém, o que era filho da esposa, da livre, da mulher livre, esse nasceu por promessa, porque a gente já conhece a história, que lá na frente Deus deu Isaac a Abraão por um milagre. Abraão engravidou Sara e Isaac nasceu. É verdade? Então, Deus fez a promessa a Abraão: através de Isaac será chamada a tua descendência, e através da tua descendência nascerá aquele que, através dele, por causa dele, todas as nações do mundo serão benditas, por causa do que ele vai fazer. Aí Deus já estava falando a respeito de Jesus Cristo, que viria milhares de anos mais tarde, né, da descendência de Abraão, filho de Isaac, filho da livre. Agora, por que Paulo está dizendo isso aqui? E a quem Paulo está dizendo isso aqui? Ele começa o versículo 21 dizendo: ei, vocês que querem viver debaixo da lei de Moisés. Ele está falando aqui com a igreja em Gálatas. É uma igreja que ele instituiu lá. Ensinou a graça o tempo todo, e agora essa igreja, porque tinha chegado uns carinhas de Israel lá. Se você ler a história, você vai saber. Se você ler o livro de Atos, você vai saber essa história. Tinha chegado uns carinhas de Israel lá, evangélicos. Só que eles estavam incitando a igreja que estava na Galácia a servir a Jesus, mas ao mesmo tempo obedecer às leis de Moisés. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo começa dizendo aqui no versículo 20, ele diz: olha, eu estou invocado com vocês. Eu bem quiser estar aí agora para mudar a minha voz, porque eu estou invocado com vocês. Como é que vocês mudaram tão rápido
da graça para a lei, de uma hora para outra. E é isso que Paulo está dizendo e para essas pessoas que queriam servir a Jesus, mas ao mesmo tempo servir a Moisés também. E aí ele dá essa ilustração das duas esposas, dos dois filhos de Abraão. Ismael, que nasceu de uma escrava, de Agar, e o filho de Sara, que é Isaque, que foi a mulher que Deus prometeu que seria ela a mãe do filho da promessa. E aí o apóstolo Paulo continua. Mas o que era filho da escrava nasceu segundo a vontade do homem. Porém, o que era filho da livre nasceu por promessa. Olha o que nós vamos chegar lá naquilo que Paulo está querendo explicar. E no versículo 24 ele fala, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Estas coisas, essas duas mulheres, elas são uma alegoria. Elas são uma analogia. São alegorias. Essas duas mulheres, Sara e Agar, representam duas alianças. Uma representa a aliança do Monte Sinai, a aliança que Deus fez com Moisés. A escrava representa as leis de Moisés, os profetas, os levíticos. A escrava representa a aliança que Deus fez com os homens no Monte Sinai. E a escrava gera filhos para a servidão, para a morte, para a condenação, para a escravidão. Filho de escrava nasce escravo, vive escravo e morre escravo. Era assim nessa época. Era dessa forma. Ora, Agar, que é a escrava, representa o Monte Sinai, um monte da Arábia, que corresponde hoje a essa Jerusalém aqui, que agora existe. Pois essa Jerusalém aqui é escrava das leis de Moisés, é escrava, é filho de Agar, filho da aliança que foi feita entre Deus e os homens no Monte Sinai. Vocês são filhos da escrava, da lei, daquela que escraviza, daquela que condena à morte. Vocês, Israel de hoje, né? O apóstolo Paulo dizendo aos judeus que estavam na Galácia. Mas a Jerusalém que é de cima, a Jerusalém da espiritualidade, a Jerusalém espiritual, a Jerusalém que é de cima é filho da livre. Ela é livre. E Sara representa essa Jerusalém, porque é o filho da promessa, é o filho do milagre. Não é o filho que o homem vai lá e dá uma ajudinha para Deus e vamos, já que Deus não está conseguindo cumprir a promessa, vamos fazer um filho para ele cumprir a promessa, vamos dar uma mãozinha para ele. A Jerusalém de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás em trabalho de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, Paulo continua no versículo 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, somos filhos de Sara, porque Agar representa a aliança que Deus fez com Moisés, as leis de Moisés que foram dadas para condenar o homem ao inferno, à danação eterna. Agora, os filhos da livre, os filhos de Sara, são os filhos da promessa.
o filho do milagre. São os filhos de quem Abraão recebeu a promessa: em ti, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porque da tua descendência brotará um renovo. E todas as nações serão curados por ele. Nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito? Assim é também agora. Aqueles que querem ser fiéis às leis de Moisés querem nos obrigar a ser fiéis como eles, as leis de Moisés, dizendo que se não obedecermos a Moisés, se não formos servos de Moisés, não alcançaremos a salvação. Mas só que nós não somos filhos da lei. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa. E é o que Paulo continua dizendo aqui. Mas o que diz a Escritura? Dizendo para essas pessoas que insistiam em dizer que eram cristãos, evangélicos, mas ainda insistiam em seguir os ritos, viver na carne. Quando Paulo fala viver na carne, Paulo não está falando de sexo nem nada disso não. Paulo está falando em viver segundo a carne, segundo as leis da carne, que são as leis de Moisés. São as leis de Moisés, que o homem se salvava segundo as obras da carne. O homem era perdoado quando ele fazia um sacrifício carnal. Isso são obras mortas, obras da carne, que Paulo fala disso mais lá na frente. Mas que diz a Escritura? O que diz a lei, já que vocês querem obedecer tanto à lei? O que diz a lei sobre a antiga aliança e a nova aliança? O que diz a lei sobre Agar e sobre Sara? Paulo faz essa pergunta e é uma pergunta retórica e ele mesmo responde. A lei diz o seguinte: lança fora a escrava, Agar, lança fora a escrava e o seu filho, tira eles do meio do arraial. Foi a ordem que Deus deu a Abraão. Põe Agar e Ismael para correr. Porque de modo algum os filhos da escrava, que Paulo já disse aqui, que simboliza os filhos da primeira aliança, os que são gerados para a escravidão, os filhos da lei de Moisés, que não salva ninguém, só condena e mata. Lança fora a escrava do meio do arraial, porque os filhos da escrava, de modo algum, o filho da escrava herdará com o filho da livre. Herdará a promessa. Ninguém que quer viver de acordo com a lei de Moisés, que quer ser servo da lei de Moisés, que quer cumprir a lei de Moisés, não pode herdar a promessa da salvação de graça. Paulo fala isso aqui. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, somos filhos não da lei de Moisés, somos filhos não do Monte Sinai, mas somos filhos sim da livre, de Sara, o filho da promessa. Somos filhos da descendência de Isaque por adoção. O Cristo veio da descendência de Isaque. E no Cristo toda a lei se cumpriu. Todas as profecias se cumpriram nele, todo o castigo se cumpriu nele, todo o castigo que estava na lei de Moisés, que era para o pecador, se cumpriu em Jesus, para que por ele a promessa se cumprisse, a promessa que Deus fez a Abraão se cumprisse. E que promessa era essa? A promessa era que em ti, Abraão, pela tua descendência, todos os povos da terra serão benditos, santos, por causa que da sua descendência virá aquele que há de redimir
toda a humanidade, pagar a culpa de toda a humanidade. Por isso, Paulo continua no capítulo 5, ó Gálatas, estai atentos, estais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, nessa promessa da descendência de Abraão, porque em Cristo somos santificados. Na lei nós somos pecadores, em Cristo somos santos. Nele, por causa dele, apesar de nossos pecados. A lei nos condena. Jesus Cristo nos liberta, você sabe de quê? Da condenação da lei. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, firme nisto que eu estou falando a vocês, e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da lei de Moisés. Porque a condenação acabou. O poder do pecado é te condenar. O poder, a lei dava poder para o pecado te condenar à danação eterna. E aí o que aconteceu? Jesus Cristo veio, sofreu a condenação do pecado, sem ter nenhum pecado, e venceu a morte, porque ele é a vida. Ressuscitou. E acabou essa palhaçada toda. Por isso, creiam nisso, estejais firmes nisso, e não vos tornei a meter-vos debaixo do jugo da lei, da servidão, da escravidão e da morte, do Sinai, da escrava, porque vocês são filhos da livre. E Paulo continua no versículo 2 do capítulo 5 de Gálatas. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, se vos deixardes estar novamente debaixo das regras, das leis, do Sinai, da escrava, Cristo, as obras que o Cristo fez na cruz por você, não tem efeito nenhum. A graça não tem efeito em você. Não tem. Se você insiste em viver pela lei, a graça se torna nula. Jesus Cristo não tem poder para te salvar se você insistir viver pela lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, viver de acordo com a lei, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto e clamo a todo homem que se deixa viver segundo a lei. Esse homem que quer viver segundo a lei está obrigado a guardar toda a lei. Porque se tropeçar nenhuma só, já era. Você não precisa ser gay, como vocês dizem que gay é o pecado mais né? Você não precisa ser gay para ir para o inferno, não. Se você vive debaixo da lei, você só precisa tropeçar uma vez na vida, uma só lei, nenhum só mandamento, que aí você não tem mais salvação. É isso que Paulo está dizendo. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar. Este homem está obrigado a guardar toda a lei. Agora nós não, Paulo diz. Nós estamos separados em Cristo e para Cristo. Mas aqueles que querem viver debaixo da lei de Moisés, esses estão separados de Cristo. Os que querem viver debaixo da lei de Moisés, esses que se justificam pela lei de Moisés, estão caídos da graça, estão destituídos da graça. A graça não surte efeito salvador na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Paulo continua. Porque pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. É o Espírito da fé. É pela fé que eu sou justo. Não é por obedecer à lei. É por crer que a lei se cumpriu em Jesus.
toda a ira de um Deus santo, todo o castigo que eu merecia. Deus não quis jogar sobre mim, Deus quis lançar sobre Jesus Cristo e me poupar. Jesus Cristo escolheu pagar a culpa que eu tinha que pagar. Jesus Cristo escolheu pagar a minha pena. Ele deu a última palavra sobre mim, sobre minha existência, sobre minha eternidade. Porque Ele é meu advogado, Ele é o meu juiz, Ele é o meu consolador. E aqui Paulo diz, porque pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. É fé, meu irmão. É fé que Jesus Cristo já pagou, já levou e pronto, e acabou. Porque em Jesus Cristo, nem a religião, nem a antirreligião tem virtude alguma. Nem a religião. Quando nós estamos em Cristo, nem a religião, nem a antirreligião tem poder algum na minha existência. Surte efeito algum na minha existência. Quando eu estou em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nenhuma regrinha, nada. Tem virtude alguma sobre mim, tem virtude alguma. Em Cristo, todas essas coisas acabam. Porque Cristo é absoluto. Porque quando se está em Cristo, a única coisa que tem virtude é a fé. A fé que opera pelo amor. Versículo 6 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Espero que você tenha entendido. Desligando.